Voltamos. Chaves, então vamos continuar nesse assunto, agora nesse último bloco, para aliviar um pouquinho o coração daquela pessoa que se sente muito, muito culpada e acha realmente que não tem jeito, porque durante a infância foi católico, estudou sobre as penas eternas e hoje sofre. Pois é, eu estava falando que a justiça de Deus é perfeita e ela não erra, ela nunca é injusta em nenhuma medida, por menor que seja, ela é sempre justa. Mesmo que a gente ache às vezes, ah não, eu estou sendo injustiçado, não é assim. Não é assim. Agora, então, a falta que o indivíduo cometeu, ela é limitada. Ela, como eu dei o exemplo, se a pessoa vive 100 anos só pecando, então ela tem que ganhar um sofrimento de 100 anos. E não para sempre, que seria uma justiça injusta, que não seria nem justiça, seria um ato injusto. Uma pena injusta, né? Melhor dizendo. Então, jamais podemos atribuir a Deus uma falha tão grave dessa. Claro. Agora, ainda há um outro detalhe também, é que a Bíblia nos ensina, por exemplo, São Tiago, né? Ele ensina para nós, aliás, São Pedro também ensina, e também o livro de Eclesiastes fala nisso, que nós, fazendo boas ações, nós cobrimos multidões de pecados. Então, São Tiago ele fala, uma boa ação encobre uma multidão de pecados. Então, o indivíduo pode ter muitos pecados, muitas faltas, mas se ele pratica a caridade, boas ações, compensando, né? a pena dele decresce, diminui, e ele pode ficar até livre, isento de toda a culpa, porque as boas ações que ele praticou anulam, amenizam e podem anular. Então, há esse fator também a considerar. Sim. E há um outro fator ainda importante a ser considerado, é que Deus, ele tem uma misericórdia infinita. E Deus, quando nos criou, dando-nos livre-arbítrio, ele sabia que nós íamos errar. Ele sabia, mas ele achou que valia a pena dar o livre-arbítrio a si mesmo. Investir na gente. Né, isso seria resolvido. Então, ele sabia de É aquele tudo. negócio, a gente não confia na gente, mas Deus confia. Confia. Então, ele é onisciente, ele sabia de tudo isso. E ele achou que valia a pena dar o livre-arbítrio a si mesmo. Sim, então a opção de errar e de acertar, obviamente, é nossa. É nossa. Então, se a gente criar a consciência de que tudo tem jeito, né? O Espiritismo fala que tem jeito. Não existe, não, penas eternas, porque se você fizer por você, você muda a situação, é como você falou, vai praticando a caridade, vai auxiliando, vai tendo atos, situações boas, que você vai aliviando o que você fez de errado. Existe uma compensação e o Espiritismo consola a gente nesse sentido, de dizer, não, olha, melhora, faz diferente, você está tendo uma nova chance aí, quando você acorda de manhã, né, que é um novo dia que começa, é uma nova oportunidade de fazer tudo diferente. Então, isso tem que ser também refletido perante não só os espíritas, mas o ser humano, que acha que errou e não tem jeito. Não, tem jeito sim, você pode melhorar, porque senão não valeria a pena. Qual a vantagem de você ser bom ou ruim? Né? Se todo mundo ia para o mesmo lugar, ia acabar, ia ficar sofrendo ou não? Exato. A doutrina espírita, ela bate muito na tecla da lei de causa e efeito. Sim. A lei de causa e efeito é de débitos e de créditos. Então, se plantou, os créditos são maiores, eles vão anulando os débitos. Sim, né? sim. E outra coisa importante, que Deus, na verdade, não é a vítima das nossas faltas. Claro a vítima é o nosso semelhante, é o nosso próximo. Se eu falo muito, se eu der um prejuízo a alguém de R$500, é pecado, é uma falta contra os mandamentos divinos. Mas quem sofre não é Deus, é a vítima. Quanto maior o prejuízo eu der a ela,
maior é o sofrimento dela. E, consequentemente, o meu. Exato. Porque não se faz nada por acaso, né? Você faz, você tem que responder, a responsabilidade está aí. E, além disso, ainda há um detalhe também. Se a pessoa for pobre, os 100 reais para ela pode significar um prejuízo, uma dor, um sofrimento, igual a um prejuízo que fosse dado de 1.000 reais para quem é rico. Então, há muitas nuances a serem consideradas. Uhum. Então, às vezes, até uma palavra não dita com pensamento bom, ou então a gente falando de uma forma até para ofender o outro, é como se a gente tivesse com 100 ou 500 reais. Isso daí vai pesar de forma diferente para a gente e para o outro. Vai depender também da condição de entendimento e da evolução daquele espírito encarnado, no caso, que está recebendo aquela mágoa, aquela ofensa, aquela agressão. E muitas vezes depende também de quem a ofensa vem. Exatamente. Às vezes dói mais, né, Chaves? Dói. Porque se for, por exemplo, de uma pessoa amiga, às vezes nem é ofensa, é uma brincadeira. O verdadeiro amigo, como se diz, é aquela pessoa com quem a gente tem coragem de falar tudo que a gente quiser. Agora, se a ofensa vem de uma pessoa que já tem problemas com a gente, ela ofende mais. E, às vezes, até irrita mesmo a vítima, que, às vezes, até não tolera. Parte para uma reação, às vezes, violenta, não é? Porque a ofensa para ela... Então, há muitos fatores aí que podem influenciar numa ofensa. Sim. E tudo, então, na lei de causa e efeito, vai sendo manipulado ali. Que somos nós que manipulamos essa lei de causa e efeito. Ela, vamos dizer, é de Deus, Ele que criou. Mas quem a manipula somos nós. Somos nós porque a lei está na nossa consciência. Com o nosso livre-arbítrio, nós vamos... É como nenhuma lâmpada, a energia elétrica. Nós não criamos a energia elétrica, mas nós é que a manipulamos. Sim. Então, a responsabilidade é minha. Se eu quero que uma lâmpada esteja acesa, gastando energia, a responsabilidade é minha, e não do criador e inventor da energia elétrica. Muito bem, Chaves. Estamos chegando ao final de mais um programa. Suas palavras? Obrigado, Celina, por ter estado aqui mais uma vez com o programa Presença Espírita na Bíblia. Obrigado também aos nossos telespectadores que nos honraram com a sua audiência. E meu abraço fraterno para todos eles. Obrigada, Chaves. Obrigada a você que esteve conosco e participe do nosso programa. Mande sua sugestão, suas críticas, sua opinião, faça perguntas. presenca@tvmundomaior.com.br. E até o próximo programa.